Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou do Zoom Digital e hoje eu tô aqui com o DJI Mini 2. Vou fazer aqui um voo e passar algumas dicas que eu sempre utilizo na hora de operar o meu drone. Bom pessoal, primeira coisa, eu sempre decolo pela mão, né? Você vai pegar ele aqui na parte de baixo e eu sempre gosto de decolar pela mão, que você evita qualquer sujeira que esteja no chão, então é muito prático. Obviamente eu vou afastar ele aqui, tomar cuidado com o meu braço, verifico se não tem nada, vou apertar o botão e pronto. Ele já está no ar, né? A primeira coisa que eu também faço, pessoal, antes de sair pilotando, né, obviamente, é verificar se ele não vai apresentar nenhum tipo de instabilidade. Eu já fiz, já calibrei a bússola, o IMU, já fiz todas as calibragens. Sempre quando eu estou num lugar diferente, eu calibro ele antes de fazer qualquer operação com o drone. E aí eu deixo ele um pouquinho no ar para ver se ele não vai ter nenhum tipo de instabilidade. Sempre me certificando da quantidade de satélites também. Sempre gosto de operar aí acima de 10 satélites, né? Inclusive é o recomendável. E agora, pessoal, a gente vai fazer aqui o nosso voo. Vou colocar aqui para gravar, obviamente, eu esqueci de... Esse aqui está na parte de foto. Vou colocar aqui na parte de vídeo, 4K, resolução. Eu estou utilizando, pessoal, aqui nesse voo, os filtros da KNF Concept, filtro para drone, tá? Então eu estou utilizando aqui um filtro ND32, que geralmente é o filtro que eu utilizo quando eu estou operacionalizando aqui o meu drone. Pessoal, eu estou aqui num resort que fica na região serrana do Rio de Janeiro, resort muito bacana. Como vocês podem ver aqui pelas imagens, realmente é muito bonito. Tem lago, tem um monte de coisa aqui bacana para você fazer, ter um pouco de contato com a natureza. Eu estou operacionalizando aqui, eu estou com o drone na minha vista, né? Então estou conseguindo ver ele. Eu sempre dou preferência para esses voos que eu consigo visualizar o drone, embora o Mini 2 ele seja um drone bem pequenininho e quase toda hora a gente acaba perdendo ele quando ele está no voo, né? Justamente pelo fato dele ser bem pequeno. E aqui vão algumas dicas, pessoal. Para que um filtro, que eu vou utilizar um filtro para operacionalizar um drone, né? Bom, os filtros eles fazem com que ocorra uma espécie de óculos escuro na minha lente, né? Com isso, eu vou diminuir a incidência de luz. Pô, Felipe, mas eu não quero que incida cada vez mais luz para ficar bem iluminado. Depende. Algumas configurações eu não consigo realizar se eu tiver com muita luz incidindo. Inclusive, né, aí a gente leva para o vídeo as regras da fotografia, que quanto maior a velocidade que eu tenho no obturador, menos luz vai entrando. E eu sempre vou dar preferência para que, em relação à luz, em relação às configurações de vídeo, eu consiga colocar 1/60 se eu estiver gravando a 30 frames por segundo, ou seja, a velocidade do obturador do drone vai funcionar igual quando eu utilizo uma câmera. Eu vou sempre procurar utilizar o dobro da velocidade do obturador em relação aos frame rates que eu estiver utilizando. E muitas vezes eu não consigo colocar 1/60 justamente porque o que vai acontecer é de incidir muita luz, né? Então ele vai, se você colocar no automático, você vai perceber que a velocidade do obturador no drone vai ser algo em torno de 1/1000, vai ser muita coisa. E a gente vai fugir desse padrão que seria o dobro dos frame rates. Lembrando que eu já deixei aqui o Return to Home configurado, né? Sempre navegando, colocando uma altura acima das árvores, né? Vocês podem perceber aqui na fazenda, olha, tem bastante árvore, então sempre coloco, caso ele se perca, embora aqui o sinal seja perfeito, inclusive a gente não tem nem sinal aqui de telefone, ou seja, as interferências que a gente tem nesse lugar são bem pequenas, então daria pra gente até fazer um long range aqui com o drone, porque o sinal, a tendência do controle não perder, né, o nosso sinal aqui. Mas então eu vou sempre procurar utilizar. A velocidade do obturador, o dobro do frame rate. E para fotografia, pessoal, se eu colocar aqui, como vocês podem ver, em relação à foto, por exemplo, eu posso configurar também a velocidade, posso colocar, geralmente eu utilizo o RAW, posso colocar aqui em Pro, né, que eu vou configurar a velocidade, tudo igual eu faço na câmera, olha, o ISO,
a velocidade do shutter. E aqui a gente tem, eu vou ver se eu consigo ir para uma cachoeira que a gente tem aqui no resort. Olha, aqui, ó, aqui embaixo tem uma cachoeira, como vocês podem perceber. Vamos supor que eu quisesse fazer aqui nessa cachoeira uma longa exposição. É possível com drone, tá? E fica muito legal eu fazer uma longa exposição tanto nas fotos, porque eu vou ter aquele efeito da água bem véu da noiva, né? O que fica muito legal. Só que, como a incidência de luz tende a ser grande, se eu colocar aqui, por exemplo, 1/10, 1/6, você vê que incide muita luz. Então, vou diminuir, botar o meu ISO no máximo, olha, aí aqui eu já recupero um pouquinho. Vou tirar uma fotografia para tentar fazer com que essa configuração fique o mais adequada possível. Eu tenho também um filtro que seria 1/64, que seria até o ideal, ou seja, iria escurecer um pouco mais a minha imagem e aí eu poderia colocar uma velocidade muito menor, né? 1 segundo, 3 segundos, mas você vê aqui, né? Com o filtro que eu estou utilizando, ele já vai estourar, então não ficaria legal utilizar essa configuração. Lembrando que eu estou usando o filtro ND32, tá, gente? Então, essas são as principais dicas, né? Quando eu deixo aqui no automático, né, ele vai fazer, a configuração de fotografia vai ser muito mais rápida, geralmente ele vai utilizar 1/1000, 1/2000, dependendo aqui da configuração que eu tiver. E você pode perceber aqui, o lugar é bonito, né? Voltando aqui para vídeo, né? Aqui eu estou no automático, mas eu poderia deixar no modo Pro, né, o que preferencialmente seria. E como eu estou utilizando aqui 4K 30 frames por segundo, a velocidade do shutter, o ideal seria que ficasse 1/60. E aqui o ISO eu vou configurar para 400, botar 800 aqui, ficou 0.3, ficou um pouco mais adequado. Então você vê que eu consigo respeitar aqui o shutter 1/60, consigo colocar a abertura aqui fixa, no caso do Mini 2 que seria 2.8, e agora eu tenho uma configuração padrão nos critérios um pouco mais cinematográficos, né? Então eu consigo controlar muito melhor aqui as configurações de vídeo aqui do Mini 2. Então a utilização do filtro ND é muito bacana para eu poder respeitar essas configurações e configurar da forma que eu quiser, que eu bem entender, porque senão ele acaba colocando a velocidade do shutter muito alta. Então essas são as principais dicas, né, que eu tenho para passar para vocês quando eu opero o meu Mini 2, né, tanto para fotografia como para vídeo. E aqui a gente vai fazer agora uns quick shots, utilizar algumas configurações aqui que com certeza o lugar é bonito aqui para a gente poder explorar. Bom, pessoal, quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações. Eu estou com um olho na câmera, um olho no drone. Quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar se você gostou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, decidi retomar a gravação aqui rapidinho, só para mostrar para vocês como eu faço para baixar o drone também na mão, né? Então acho que fica muito legal. A primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, novamente, é tomar muito cuidado e vou colocar a mão dele aqui embaixo. Lembrando que o Mini 2 ele tem sensor na parte de baixo, então se eu baixar diretamente ele não vem. Eu tenho que simplesmente manter pressionado para baixo e deixar que ele vai identificar que tem uma plataforma, que no caso é a minha mão, e eu sempre seguro bem assim, né? Para poder não ter nenhum tipo de problema. Então, com a palma bem esticada, né? Como você pode ver, bem esticadinha, para poder não ter nenhum problema de bater, né? Então é isso aí, só acrescentando essa dica aqui para o nosso vídeo.